A paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem, caríssimo irmão, caríssima irmã? Você já viu ou participou de alguma discussão política, né? É comunismo, é capitalismo, é direita, é esquerda, é corrupto, é bandido, é ditador. É uma coisa de louco, né? Nós estamos numa tremenda confusão. E nesse vídeo eu não gostaria de falar especificamente sobre política, mas falar sobre um evento que aconteceu, um episódio que aconteceu na minha vida, que me fez não querer gastar tanta energia assim em questões políticas, tanto que eh, eu não tenho evitado entrar em debates, essas coisas todas, porque eu vejo que isso não é o mais importante. Talvez você fale antes como a política é importante. Eu não estou dizendo que ela não é importante, eu só estou falando que existem coisas mais importantes eh, para a nossa vida, tanto que exatamente por isso que há essa grande confusão, porque nós esquecemos o mais importante. Pois bem, o ano era 2014. Eu viajei lá para a cidade da minha mãe, São Miguel, no Rio Grande do Norte, visitar os familiares, né? E a viagem foi justamente entre o primeiro turno da eleição e o segundo turno. Então pense aí. E, e diante de toda a polarização, de toda aquela confusão, eu estava em um período que eu estava realmente muito inflamado politicamente. Então, anos anteriores que eu ia para a cidade, às vezes eu ia focado muito também em aproveitar a viagem, de falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, de evangelização. E nesse ano especificamente, diante de tantas coisas, eu fui muito politizado para a coisa. Então, eu me preocupava muito em falar de política, denunciar erros e projetos econômicos. Eu olhava para aquela cidade e eu via aquela cidade com tantos problemas. Eu me perguntava como é que o prefeito não resolve isso aqui? Coisas simples que poderiam melhorar a cidade. Eu estava querendo resolver os problemas econômicos, problemas sociais, enfim, eu estava politizado. Aonde eu ia, eu estava falando de política. Era político o negócio, né? Uma pessoa tinha falado de ver se abria uma franquia lá, então meu negócio era política, dinheiro, como fazer aquela cidade prosperar, resolver os problemas econômicos, né? Então, eu estava muito politizado, realmente. E então, eis que um dia resolvi ir na igreja, né? Na paróquia da cidade, fui rezar, fazer minha oração pessoal. E quando eu me ajoelho, começo a rezar, entra um senhor na igreja, pessoa, pelo que eu me lembro, um pouquinho mais já de idade, embriagado, né? E vai rumo ao próximo ao altar e senta ali no presbitério. E então ele olha para mim e fala: "Meu filho, vem aqui." Eu falei: "Eita, é hoje." Não somente por uma questão de medo, mas porque realmente eu já tinha tido uma experiência com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do pobre, né, com um morador de rua, certa vez, né. Enfim, isso é um episódio para outra situação que não vem aqui ao caso. Mas o fato é que aquele homem me chamou aos pés do altar, ali no primeiro degrau do presbitério. Aquele homem que eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto. Eu não o conhecia, ele não me conhecia. Ele não sabia do que eu fazia. Nada. E aquele homem, Deus com certeza usou a manifestação de Deus. E aquele homem olhou para mim, sem nunca ter me visto na vida, e falou: "Meu filho, essa cidade não precisa de quem ganha dinheiro. Essa cidade precisa de quem reza." Vou repetir aquelas palavras divinas que saíram da boca daquele senhor embriagado que nunca tinha me visto, aparentemente embriagado. "Meu filho, essa cidade não precisa de quem ganha dinheiro. Essa cidade precisa de quem reza." Então, de fato, minha visão espiritual se abriu novamente. Eu fui vendo que o maior problema daquela cidade não era um problema financeiro, não eram os problemas sociais, mas era a miséria espiritual, era o pecado. E o pecado vai atraindo tantas outras consequências na nossa vida. E então aí eu pude realmente abrir o meu espírito e ver que o meu apostolado deve ser também para rezar, para ensinar as pessoas a rezarem, para levar as pessoas a conhecerem a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não fosse aquele evento, ou se talvez não fosse aquela intervenção divina na minha vida, talvez o meu apostolado, eh,
de pregação do evangelho teria virado um apostolado como de tantas outras pessoas que saíram de uma pregação do evangelho, um apostolado autenticamente católico, e foi se transformando em uma apologética política, uma apologética simplesmente política, terrena, foi simplesmente passando do anúncio da misericórdia de Cristo por um anúncio político partidário, né? Se não fosse ali aquela intervenção divina, talvez eu teria me levado. E aí teria feito como tantos apostolados de hoje, que ou seguem a linha de querer defender a política da teologia da libertação, a política de esquerda dentro da igreja, ou uma nova política que tem surgindo de pessoas que querem usar a teologia da igreja para pregar uma espécie de direitismo, de liberalismo, que ambos são condenados pela igreja. Então veja bem, eu não estou falando que nós não devemos nos envolver na política. O que eu estou falando há algo muito mais necessário, que é a oração, que é a conversão. São Padre Pio de Petreutina dizia, né, há pouco tempo atrás, né, ali no década de 60, essa geração não reza, por isso que está em ruínas. Santo Afonso Maria de Ligório dizia, oração, quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa de Ávila dizia, oração, 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 sem oração não há salvação. E porque as pessoas hoje não rezam, ou rezam aparentemente, talvez tanto esquerda como direita usa muitas vezes o nome de nosso Senhor Jesus Cristo pelo fim da ideologia, não pelo fim da adoração a Deus. Talvez por isso nós estamos numa torre de Babel. Todo mundo diz querer o bem do povo, todo mundo fala em nome do povo, todo mundo. Ah! Mas ninguém tem experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou poucos têm essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ideal, que é o único necessário, que é o mais necessário. Talvez naquela experiência que eu tive com o nosso Senhor Jesus Cristo, através daquela pessoa, naquela igreja, eu entendi o sentido daquelas palavras. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a política dê a importância que a política tem, mas não mais do que a Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, busque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais o será dado por acréscimo, inclusive nas questões políticas. Então, estou aqui querendo dizer para você abandonar, talvez até um apostolado político, abandonar um estudo na política, enfim. O que eu estou querendo falar sem o auxílio do Espírito Santo, isso é nada, isso é letra, e letra mata. Então, dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, e adore a Deus em primeiro lugar. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, que ela alertou realmente o mundo sobre o comunismo real, mas o que ela pediu? Além da consagração ao seu Imaculado Coração, que isso compete ao Papa e aos bispos, ela pediu que nós fizéssemos comunhões reparadoras, ela pediu que rezássemos o texto todos os dias. A gente tem feito a comunhão reparadora? A gente tem rezado o texto todos os dias? Então, cara, isso não adianta nada você politizar na internet se você não reza o texto, se você não faz a comunhão reparadora, se você não tem vida de oração. Esse é o mais importante. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E finalizo repetindo aquelas palavras que aquele homem me disse. Meu filho, essa cidade não precisa de quem ganha dinheiro. Essa cidade precisa de quem reza. Caríssimos irmãos e irmãs, o Brasil não precisa de quem ganha dinheiro. O Brasil precisa de quem reza. Porque quem reza, São João da Cruz vai dizer que o demônio teme um homem unido a Deus como ao próprio Deus. Quem reza, meus irmãos, está unido a Deus. E quem está unido a Deus, tudo o necessário vem por acréscimo. Seja financeiro, social, tudo. Mas uma sociedade sem Deus, seja capitalista ou comunista, estará em ruínas. Que Deus te abençoe e te dê a graça também de entender que o verdadeiro sentido, o principal da nossa vida, é a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, é a vida de oração. Sem a vida de oração, meu amigo, você pode militar pelo que você quiser. Tudo acabará em ruínas, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz a Santa Faustina: o mundo não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a fonte da minha misericórdia. Que Deus abençoe sua vida. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, e viva Cristo Rei.